Estamos iniciando mais uma edição do Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook. Hoje é dia 10 de setembro de 2020, são 15 horas e nos alegramos na presença do Senhor pela oportunidade de compartilhar a palavra, de nos encontrarmos, de estarmos juntos diante de Deus, num só pensamento, sob a autoridade que há no nome de Jesus, sob a bênção do Espírito Santo. Seja bem-vinda, Igreja Batista em Vila das Belezas, a este Pão das Três. Sejam bem-vindos todos os demais irmãos de outras igrejas locais que porventura estejam nos acompanhando, e também damos boas-vindas a amigos, parentes, familiares, colegas pastores, todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos passar este tempo juntos diante de Deus, de modo que esperamos que seja um tempo de edificação espiritual, que vivamos a palavra de Deus, que pratiquemos a palavra de Deus, que este pão espiritual que vamos compartilhar no dia de hoje seja o alimento necessário, imprescindível para todos nós. Esperamos também, é claro, que este pão das três seja agradável a Deus, que Ele se alegre com o nosso encontro, que Ele tenha prazer em nosso meio. Deus habita no meio do seu povo, Deus habita no meio dos louvores. Nós vamos orar, entregando mais esta edição do Pão das Três nas mãos de Deus, contando com a direção do Espírito, com a bênção, a graça de Jesus sobre nossas vidas. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três. Que seja um tempo muito agradável na companhia dos irmãos, na companhia uns dos outros e, sobretudo, com a bênção, com a direção do Espírito Santo, sobre tudo que faremos, que diremos, sobre todas as coisas aqui realizadas. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos os participantes, todos os que estarão ativamente envolvidos com este encontro, neste culto, nesta celebração. Ao teu nome a glória. Queremos que o Senhor tenha prazer, tenha satisfação em nosso encontro, em nossas vidas. Para isto, abrimos o nosso coração para a palavra do Senhor, abrimos nossas mentes, nossos ouvidos, nossos olhos, de modo que o Senhor trabalhe, opere em nosso meio. Pedimos a tua bênção sobre este Pão das Três, em nome de Jesus. Amém. Todos sabemos que o título Pão das Três é uma referência ao alimento espiritual. Nós, os pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, sempre priorizamos a palavra de Deus. A palavra é o pão, é o alimento, e dele nós recebemos nutrição, instrução, exortação, refrigério, alívio, conforto. Somos confrontados e também somos confortados. Tudo isto é um canal de bênção aí, que é a palavra de Deus para todos nós. E neste início de Pão das Três, eu convido a todos que louvemos juntos ao Senhor. Nós vamos cantar o cântico, o belíssimo cântico, Ele é exaltado. Ele é exaltado nos céus. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Toda a glória a Deus, o Rei, o Eterno, o Onipotente, Deus de Eliseu, Deus dos profetas, Deus da igreja, Deus dos apóstolos, Deus da história, Deus de todo o universo. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 7. Vamos abrir o pão, vamos abrir a palavra, o alimento, vamos comer, vamos nos alimentar juntos. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Eliseu, homem de Deus. Que título, hein? Que atribuição. Eliseu, ele viveu cerca de 80 anos. Então teve uma vida longa. O seu ministério profético durou cerca de 60 anos. Ele foi chamado, portanto, aos 20 anos aproximadamente. E por longos 60 anos trabalhou, serviu a Deus como profeta em Israel. Israel, numa época dificílima. Ele foi profeta na época do rei Acabe, do rei Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. São 6 reis. Ele exerceu o ministério profético de Acabe a Jeoás por 60 anos. Todos estes reis maus, terríveis, idólatras. Aliás, o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, que eram chamadas de Israel, porque as tribos do sul, Judá e Benjamim, eram chamadas de reino do sul. O reino do norte, em que Eliseu trabalhou, serviu a Deus, todos os reis do reino do norte foram considerados maus perante os olhos do Senhor. Que luta para Eliseu, né? Que desafio ser o homem de Deus durante 6 décadas, com autoridades
políticas e também religiosas absolutamente entregues à idolatria, à corrupção, à injustiça social. Eliseu, ele lidou com reis, portanto, com outros profetas, com reis de outras nações. O versículo que nós lemos fala disso também. Ele tinha acesso a reis de nações inimigas, inclusive de Israel. E ele também lidou com profetas, com outros profetas contemporâneos. A vida de Eliseu, ela fez jus à atribuição homem de Deus. Embora ele não tenha escrito nenhum livro da Bíblia, pelo menos até onde sabemos, né? Suas palavras eram da parte de Deus. Quando ele abria os seus lábios, Eliseu dizia: assim diz o Senhor. E tais palavras eram corroboradas por atos prodigiosos, por feitos extraordinários. Tudo isso substancia o ministério de Eliseu como um homem de Deus. Eliseu da parte de Deus, suas palavras inspiradas, por isso registradas na Escritura. A folha de serviços de Eliseu, por assim dizer, é impressionante. Como Deus usou poderosamente este homem para cumprir seus propósitos. Quando nós estudamos os livros históricos, como Segundo Reis, por exemplo, nós somos instados à fé. Cremos em Deus, porque é disso que se trata. Todas as vezes que lemos a Bíblia, todas as vezes que a estudamos, que aprendemos, a nossa fé é inquirida, nós passamos a amar ainda mais a Deus, a temer a Deus, a crer profundamente no que Ele é, em quem Ele é, no que Ele faz, em seus feitos. O grande personagem da Bíblia é Deus. Estamos falando de Eliseu, porque Deus usou a Eliseu, bem como a outros homens e a outras mulheres ao longo de toda a história bíblica. Mas, sempre que lemos livros e livros de história da Bíblia, como Segundo Reis, nós vemos Deus agindo, Deus usando, Deus se manifestando, o poder de Deus sendo manifesto. Sempre temos de ver Deus na Escritura. Cremos em Deus como nos é apresentado na Escritura. Nos maravilhamos, nos exultamos com o seu modo de agir para cumprir seu plano. Vamos dar uma passada na biografia de Eliseu. Esta biografia, ela está presente no livro de Segundo Reis. Então, é uma biografia inspirada, por assim dizer. Eliseu, ele foi ungido por Elias para substituí-lo do ministério profético. Então nós já temos um início aí absolutamente importante, um início retumbante que tem uma figura do calibre de Elias, da importância de Elias a serviço de Deus, chamando Eliseu para ser seu substituto. Eliseu até então era lavrador. O povo de Israel é sempre envolvido com atividades pastoris, atividades agrícolas. O Eliseu não foi diferente. Eliseu era um lavrador quando Elias o ungiu, o chamou para substituí-lo a mando do Senhor. Uma vez ungido, Eliseu foi leal a Elias até o fim. Lealdade,
Lealdade é uma palavra que nós precisamos grifá-la, sublinhá-la em nosso dicionário. Não somente isto, mas praticá-la. Nós temos de ser leais a pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho. Eliseu estava lavrando a terra, Deus disse para Elias, chame Eliseu para ungí-lo como profeta em seu lugar. A partir daí, até o arrebatamento de Elias, Eliseu foi fiel a Elias. Aprendamos com o velho profeta, à época, um novo, um aprendiz de profeta, talvez aí com seus 20 anos, aprendamos que sejamos leais às pessoas que estão ao nosso redor. Lealdade. Olha que texto interessante acerca disso. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Palavras de Eliseu a Elias. Nós temos de estar ligados, juntos, unidos a pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Espero que você tenha pessoas que Deus colocou em sua vida, sobretudo do ponto de vista espiritual, e que você seja leal a ela, assim como eu quero ser leal a tais pessoas também. Ser leal a alguém mandado por Deus em nossas vidas, na prática, é sermos leais ao próprio Deus. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. O que Elias deu de abertura para Eliseu pedir alguma coisa, ele pediu a porção dobrada. E parece que foi atendido. O ministério profético de Eliseu, ele foi mais intenso e talvez até mais duradouro do que o do próprio Elias. A folha de serviço de Eliseu, ela se estendeu além da folha de serviço de Elias. Que pedido, hein? Porção dobrada do espírito de seu mentor espiritual, Elias. Eliseu abriu as águas com a capa de Elias. As águas se dividiram. Nos faz lembrar Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus, Quem abriu o Rio Jordão também foi Deus. E quem abriu as águas no episódio de Eliseu com a capa de Elias foi Deus também. As águas de Jericó, que estavam contaminadas, foram purificadas, levando fertilidade, levando água potável às pessoas, também através do ministério de Eliseu. Eliseu amaldiçoou 42 pessoas que acabaram sendo atacadas por 2 ursas. Estas pessoas estavam hostilizando o profeta. O texto faz uma referência à calvície de Eliseu. Então, é bom não tirar aí o barato de nenhum profeta, porque coisas ruins podem acontecer. O texto é histórico, nós não vamos tirar aqui nenhuma doutrina quanto a isso, mas os homens de Deus precisam ser respeitados. Eles precisam ser valorizados. Isto sim é doutrina bíblica. E as pessoas estavam fazendo ali uma espécie de bullying, estou usando o termo moderno para algo extremamente antigo, mas uma espécie de bullying com o profeta devido à sua calvície, e houve uma maldição do profeta e 2 ursas atacaram 42 pessoas que acabaram morrendo por causa disso. Aos profetas, aos homens de Deus, ao homem de Deus, todo respeito, toda consideração. Provisão de água para um grande exército. Então havia seca, o exército
precisava matar a sede, o exército precisava se alimentar, precisava de água potável, e Eliseu disse o seguinte: este vale se encherá de tanta água que bebereis. Sabe o que aconteceu? O vale se encheu de água. Multiplicação do azeite da viúva. Todos nós conhecemos também esta linda história bíblica, uma miséria muito grande, uma escassez muito grande, e Eliseu abençoou a viúva que teve o seu azeite multiplicado. Ele profetizou que a sunamita daria à luz um filho. Este filho nasceu no tempo conforme Eliseu havia profetizado. Passou-se um tempo, este filho morreu, e sabe o que aconteceu? A ressurreição do filho da sunamita. Eliseu participou de ambas as coisas: a profecia quanto ao nascimento do filho e a ressurreição depois que o filho havia morrido. Purificação da comida envenenada dos profetas. Os profetas estavam com fome, fizeram um cozido e havia morte na panela. As ervas eram venenosas. Eliseu, usado por Deus, purificou a comida e todos se alimentaram com segurança. Alimentação de 100 homens com 20 pães. Não estamos falando aqui de multiplicação de pães, mas o fato é que 100 homens se alimentaram de modo que sobrou, conforme a palavra do Senhor, com 20 pães apenas. Milagre. Cura de Naamã, o sírio, cura da lepra. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. A lepra era uma doença comum nos tempos de Eliseu, nos tempos bíblicos de um modo geral, né? E nós sabemos que o general Naamã foi curado. Maldição sobre Geazi, seu assistente. Então, o assistente de Eliseu não seguiu os passos do seu mentor, porque Eliseu foi um ótimo assistente de Elias. Por ter sido Eliseu um ótimo, um excelente assistente de Elias, foi abençoado. Geazi, por sua vez, assistente de Eliseu, foi um mau assistente, ganancioso, mentiroso, e por fim acabou sendo amaldiçoado. Eliseu lançou a maldição sobre Geazi. A lepra de Naamã passou para Geazi. E o machado que flutuou? E disse o homem de Deus: onde caiu? E fez nadar o ferro. Eu acredito que nem em filme a gente consegue imaginar uma coisa dessa magnitude, né? Dessa natureza. Onde caiu? Uma pergunta como que despretensiosa, e talvez se lá estivéssemos, respondêssemos: ué, o que adianta você perguntar onde caiu? Mas quando se trata do homem de Deus, é bom responder: olha, caiu em tal lugar. E ele fez nadar o ferro. Foi Deus quem fez, é verdade. Eliseu compartilhou a visão do exército celestial. O que é isso? Eliseu estava tendo uma visão de carros de fogo, de cavaleiros celestiais, de anjos. E havia um moço com ele. O moço estava aflito, estava com medo. Eliseu pediu para Deus compartilhar a visão com o moço. E o moço passou a ver
carros de fogo, o exército celestial. Sabe quando a gente compartilha a tela? Eliseu compartilhou a visão do exército celestial. Que coisa impressionante. E a cegueira do batalhão dos sírios? Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Nos faz lembrar os anjos que estavam na casa de Ló e aqueles anjos cegaram as pessoas que estavam lá em Sodoma. Eliseu, aqui uma espécie de anjo, né? Orando para Deus cegar um exército, e o exército inteiro ficou cego. E sabe o que aconteceu depois? Eliseu orou para que os olhos daqueles soldados fossem abertos. E o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos. Eliseu, que coisa. E a fuga do exército dos sírios? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros. Então Eliseu estava presente nesta coisa extraordinária. Os sírios, à época de Eliseu, eram os grandes inimigos do povo de Israel. E Deus colocou o exército dos sírios em fuga. Não houve um cavalo, não houve uma tropa, mas Deus fez o ruído de tropa, o ruído de carros, de cavalos, e o exército dos sírios ficou apavorado e saiu correndo. A época de Eliseu era uma época que tinha inflação. Pensa que inflação é coisa dos anos 80? Inflação é um demônio, por assim dizer, um demônio devorador que está sempre presente, né? O arroz que o diga nos dias de hoje aqui no Brasil, né? Então, havia inflação sobre os alimentos e Eliseu profetizou que os preços voltariam ao normal. Até na economia popular, Eliseu participou com seu ministério profético e os preços realmente voltaram ao normal. Eliseu profetizou que o capitão incrédulo, havia um capitão do rei, e esse capitão disse: não, os preços não vão voltar ao normal. Estou parafraseando, né? E Eliseu profetizou que este capitão veria, mas não desfrutaria da queda dos preços. O capitão morreu. Eliseu profetizou que o rei da Síria, nação inimiga de Israel, ele profetizou que o rei da Síria morreria. E morreu. Ele profetizou quem substituiria o rei da Síria, Hazael, que foi o que aconteceu. Mas, de repente, nos deparamos com um versículo. Eu peço que você abra lá, se você puder, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Vamos abrir lá? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Eu confesso que todas as vezes que eu leio este versículo, eu tenho vontade de olhar se está certo mesmo, se é isso mesmo. Não estou duvidando da palavra de Deus, não, irmãos. Mas é um sentimento puramente humano, né? A gente olha essa folha de serviço do Eliseu e aí de repente se depara com este versículo aqui, parece que está meio solto, fora de contexto, não faz muito sentido. Eliseu fica doente da doença que morreu. E o versículo 20 de 2 Reis 13, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Depois da morte de Eliseu,
ainda acontece uma coisa extraordinária envolvendo o seu nome. Um morto ressuscitou ao tocar os restos mortais de Eliseu. Olha o versículo 21 de 2 Reis 13. Isso aqui, nem nos filmes mais espetaculares de Hollywood a gente poderia ver uma coisa dessa. Aconteceu aqui. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem, o morto, na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. É uma coisa inacreditável. Aconteceu. É a palavra de Deus, é a verdade. Me faz lembrar daquele texto de Hebreus, capítulo 11, texto clássico da fé, dando Deus testemunho dos seus dons, depois de morto, ainda fala. Para ver restos mortais, ossos de Eliseu, o texto fala de ossos, né? Então significa que Eliseu já havia morrido há um tempo. E depois de morto, ainda fala. O texto de Hebreus se refere ao sacrifício de de Abel, que depois de morto ainda fala, por causa do testemunho do próprio Deus. No caso de Eliseu, Deus deu testemunho de que depois de morto ainda fala. O homem de Deus. Lendo esta biografia, não parece fazer sentido Eliseu adoecer e morrer, não é verdade? Nós, se pudéssemos, nós passaríamos por este versículo aqui de 2 Reis 13, versículo 14, que diz que Eliseu ficou doente da doença que morreu. Olhando a biografia do profeta, é inconcebível pensar que ele ficou doente. Com uma folha de serviço dessa natureza, como Eliseu adoece? Por que adoece? Não era possível mais um milagre? Foram tantos, na verdade? Quantos? Quanto Deus fez através deste homem? Os homens de Deus também morrem. Os homens de Deus adoecem. Os homens de Deus têm um fim. Mas, mesmo que adoeçam, mesmo que morram, os homens de Deus morrem no Senhor. E Deus dá testemunho disso, e depois de morto ainda fala. Morremos porque somos pecadores, irmãos. Eliseu morreu porque ele era pecador. Nós todos morremos porque somos pecadores. Mas morremos no Senhor, e depois de morto ainda fala. E é Deus quem dá testemunho. Homem de Deus. Eliseu foi chamado pelos escritores bíblicos de homem de Deus, por sua vida dedicada a Deus e, sobretudo, pelo uso que Deus fez dele. Sim, Deus usa. E eu quero lançar mão da palavra usa. Então você está querendo dizer que Deus nos usa como se fôssemos um objeto? Também. Também. Ele ama a nossa pessoalidade, pois ele nos deu pessoalidade, nos deu personalidade, a individualidade, mas ele nos usa conforme lhe apraz. Ele nos usa como quer e quando quer. E temos de nos entregar completamente a ele, porque grandes coisas vão acontecer. Eliseu se entregou completamente a Deus quando foi chamado por Elias.
Deus tem prerrogativa para nos usar a seu modo e fazer de nós o que lhe aprouver. Deus chamou Eliseu, o enviou, usou poderosamente e esteve com Eliseu até o fim, mesmo quando o velho profeta adoeceu. Deus estava com ele mesmo quando ele adoeceu. Ele era homem de Deus mesmo quando adoeceu. Sim, Deus está conosco quando machados flutuam e quando adoecemos. Deus está conosco quando machados flutuam e quando adoecemos. Em ambas as circunstâncias, Deus está conosco. Eliseu foi homem de Deus no vigor e na doença. Deus esteve com ele quando cegou exércitos e quando seus próprios olhos se fecharam para sempre. Deus estava com Eliseu quando os exércitos foram postos em fuga, quando os exércitos foram acometidos de cegueira, e Deus estava com Eliseu quando os olhos do velho profeta se fecharam para sempre. Deus usou os restos mortais do profeta para ressuscitar um morto, dando Deus testemunho dos seus dons, depois de morto ainda fala. Que vivamos para Deus de tal modo, irmãos, que nós vivamos para Deus de tal modo que se alguém for escrever algo a nosso respeito, ou se alguém for falar algo a nosso respeito, que seja homem de Deus. Deus nos abençoe e que Deus seja louvado. Deus de Eliseu, Deus das nossas vidas. Pensando na folha de serviço de Eliseu, vamos cantar juntos o hino do cantor cristão 410, no serviço do meu rei eu sou feliz. Vamos cantar juntos? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Eles fez a minha alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade em quem
que possamos servir a Deus com toda lealdade, com toda dedicação, e que Deus nos use conforme a sua vontade. Vamos orar juntos, temos vários pedidos de oração. Vamos agradecer a Deus por este Pão das Três, pela palavra. É maravilhoso ler as histórias de Deus, né, gente? A gente fala a história de Israel, a história do povo de Deus, são as histórias de Deus. Deus no meio da história, acima da história, além da história, Deus. Deus é o motivo, graças a Deus por isto. Vamos orar pela irmã Irene. A irmã Irene está hospitalizada, a família conta com a oração da igreja e sabemos que a igreja está em oração pela nossa irmã. Oremos também pelo Tito e o Kaique, que testaram aí positivo para a Covid, estão bem, mas contam com as orações. Oremos pela Tata, Wilson, Gabriel, Irailda, pela Gildeni e família, pelo Arlindo, irmão da nossa irmã Nadir, que está também hospitalizado, o filho da nossa irmã Ruth, o Marcel, também está hospitalizado. Oremos pelos desempregados, pelos idosos, demais enfermos, profissionais da área da saúde, pessoas que estão trabalhando aí na linha de frente, expostas a riscos, né? Oremos por proteção e também por seus familiares. E vamos orar pelas autoridades públicas da cidade, do estado e do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos também pela nossa igreja. A igreja é um motivo permanente de oração. Você que pertence a outra igreja que não seja a Vila das Belezas, ore por sua igreja. Sempre pelos pastores, pela liderança, pelos ministérios, pela obra missionária, pela pregação do Evangelho, pela unidade da igreja, ou seja, oração permanente pela igreja. Vamos orar juntos, vamos ter este tempo de oração? Nosso Deus, bendito, onipotente, grandioso és tu. Quanto poder, quantos prodígios, quantas maravilhas, são incontáveis, são indescritíveis, são maravilhosas, todas elas demonstrando teu ser, tua pessoa. O Senhor é Deus, único Deus, o Deus de Eliseu, Deus das nossas vidas, Deus de todo o universo, Deus cujo nome é Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, nos alegramos diante do Senhor, da palavra bendita, nos alegramos com a presença maravilhosa de Cristo, com a operação do Espírito, nos alegramos com a igreja, nos alegramos, nos exultamos com o teu povo diante do Senhor. Pedimos, Deus Pai, a tua bênção sobre os enfermos, pessoas hospitalizadas, irmãos submetidos a tratamentos complexos, idosos com muitas fragilidades, desempregados, problemas relacionados à pandemia. Senhor, tenhas misericórdia. O Senhor é soberano, tu és Deus presente, Deus pessoal, Deus de perto e não de longe. Confiamos somente no Senhor.
Pedimos pelas autoridades públicas, pedimos pela nossa cidade, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Pedimos por familiares nossos também, e que a tua bênção repouse sobre cada membro da Igreja Batista em Vila das Belezas, sobre os amigos da nossa igreja e sobre os demais irmãos e amigos de outras igrejas que estão participando deste Pão das Três. Te louvamos por este tempo precioso que o Senhor nos deu. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já estamos terminando mais um Pão das Três. Esperamos que este encontro, bem como todos os outros que realizamos, que a Igreja Batista em Vila das Belezas realiza, esperamos que este encontro tenha sido edificante, tenha sido abençoador. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Nos encontraremos amanhã, se Deus quiser. Pão das Três, na página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook, amanhã às 15 horas, com o pastor Israel, se Deus permitir. Deus abençoe a todos vocês.